Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para poder compartilhar uma palavra com você, palavra da Bíblia, a palavra de Deus, que nos encoraja, que nos fortalece, que alimenta o nosso espírito. E por isso eu quero esperar e oro assim para que assim seja, que a paz de Deus possa estar guardando o seu coração, sua mente, nesses dias diferentes que nós temos vivido, mas que nós possamos ter a certeza que Deus continua sendo Deus, Senhor sobre os céus e a terra, e Ele está conosco, Ele está nos guardando. Eu quero poder então compartilhar uma porção da palavra de Deus contigo. O texto que eu vou ler está no livro de Jó, capítulo 42, de 1 a 6, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu dei o nome para essa mensagem de Quando a Calamidade Chega. O livro de Jó trata muito dessa questão. Nossa tendência de querer enxergar o mundo, a vida, até com os olhos da fé, é de querer medir o que está acontecendo, no sentido de que se eu estivesse fazendo tudo bem, tudo certo, as coisas vão dar certo para mim e eu só vou viver aquilo que é bom. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, isso retornará para mim como alguma espécie de mal. Só que quando a gente vive assim, isso pode ser aterrorizador para nós quando vivemos situações difíceis. Situações pessoalmente complicadas, que exige sabedoria, que exige uma força, exige uma capacidade de superação. E mais ainda quando esse desafio é coletivo, como que a gente tem vivido agora esses dias aí de isolamento social, de luta, combate contra essa pandemia. Então a palavra de Deus, o livro de Jó, vem nos ensinar que essa lógica que nós somos tentados a querer enxergar o mundo desse jeito, nem sempre é assim que funciona. Na verdade, o mundo sempre foi e sempre será governado por Deus. Não são nossas ações, boas ou más, que vão determinar se o nosso destino será X ou Y. Na verdade, quem faz isso é o Senhor. Claro que nós prestamos e prestaremos conta a Ele do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas nós precisamos ter a sabedoria que o Jó encontrou ao final da sua história, por isso eu leio aqui o último capítulo, de perceber como lidar diante da calamidade. Quando a calamidade chegou, Jó sofreu mais do que deveria, porque ele demorou para perceber qual deveria ser a sua atitude no tempo da calamidade. Que nós possamos então aprender com Jó como responder aos desafios que os eventos maus que podem chegar até nós nos causam. E respondendo assim bem, nós possamos, como Jó, ter uma história melhor do que antes, ao ter passado pela calamidade e encontrado no meio da calamidade com o Senhor. A resposta que Jó aprende a dar é logo a primeira frase que ele responde a Deus depois de um longo discurso, uma longa fala de Deus no livro de Jó, do Senhor para com ele. Quando Jó responde ao Senhor, ele diz: Eu bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, depois que ele ouviu Deus, que ele se encontrou com Deus no meio da sua calamidade, a resposta que ele tem para o Senhor é de falar: Senhor, eu confio no teu poder e eu confio nos teus planos, na tua promessa. Diante da calamidade, nós somos chamados a poder continuar confiantes no poder e continuar confiantes na soberania de Deus.
quando a gente pode descansar no poder, na fidelidade de Deus, nós conseguimos encontrar paz no meio da calamidade. O Jó encontrou sua paz assim, quando ele viu de fato que Deus era soberano. Que ele se livrou das suas culpas, dos seus medos, que virava para o Senhor e dizia: Deus, eu estou todo correto, eu sempre fui justo, por que eu estou passando por isso? Quando ele percebeu que Deus era soberano, diante da revelação de Deus a ele pôde descansar na fidelidade, no cuidado, no poder do Senhor. E como? Eu quero falar aqui de algumas atitudes, que na continuação da resposta, como que nós podemos descansar diante da calamidade, no poder e na fidelidade de Deus. Eu aprendo com Jó nesse texto que, em primeiro lugar, eu descanso no poder e na fidelidade de Deus quando eu aprendo a não ficar querendo encontrar a resposta para tudo, não querer ficar mostrando a causa de tudo. O Jó aprendeu isso. Ele disse, né? Falei na verdade do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O livro de Jó é muito interessante, assim, porque fica naquela discussão entre os amigos de Jó e Jó o tempo todo, e tá todo mundo falando um monte de coisa que parece muito correta, muito lógica, muito piedosa, mas que, na verdade, é tudo vão. É tudo simplesmente lógica humana que não fica de pé quando o Senhor realmente mostra quem Ele é diante de todas as coisas. E Jó, então, ao ter um encontro com Deus, ao receber revelação de Deus no meio da sua calamidade, a resposta que ele tem para poder descansar e ter essa atitude, essa confissão de fé, de que ele confiava no poder e na fidelidade de Deus, ele percebeu que no tempo da calamidade não é tempo de ficar querendo dar explicação para as coisas, não é tempo de querer ficar dando razão para as coisas. Não é o nosso muito falar que vai ajudar as pessoas a terem uma lógica para seguir durante o tempo das suas aflições. As nossas explicações são sempre limitadas, nós não conhecemos as causas de tudo, nós não conhecemos tudo o que está acontecendo, não sabemos o porquê, não sabemos nem o para quê, nem o como, muitas vezes, lidar com as situações. Nós precisamos descansar no Senhor. Então falar não ajuda muita coisa, não adianta querer ficar explicando. Hoje as pessoas estão querendo, né, levantar as teses. O coronavírus veio como juízo de Deus, porque a humanidade precisa acordar, né, porque está longe do Senhor. Ou então tem gente que fala, isso aí é até mais ou menos ponderado, né? A humanidade precisa realmente se voltar para o Senhor, mas tem gente que fala, não, é um levante do inimigo, né? Nós vamos repreender essa ação maligna do coronavírus, porque isso vem só para destruir, e o que vem para destruir não é de Deus. Tem um monte de explicação, né? Tem gente que vai falar, não, é a maldade de alguém que criou um vírus no laboratório, não sei o quê, e aí está todo mundo sofrendo. A verdade é que a gente não sabe por que e como que isso alcançou o tamanho da calamidade que isso tem gerado. Mas nós precisamos e podemos descansar no fato de que Deus continua sendo Deus, Ele tem todo o poder e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Então pare de falar sobre as causas, os motivos, mas aponte para esse Deus que é fiel, que é poderoso, que não nos abandona, que estará conosco sempre, no meio da calamidade ou no meio da bonança. Segunda lição que eu vejo aqui é que o tempo da calamidade é o tempo da gente parar para não só não só parar de falar, dar explicações para as coisas racionais, para ver se a gente organiza melhor nossas ideias, mas não só, estou repetindo, né? Não só não falar, mas como parar para ouvir o que Deus tem a revelar para nós. Ele diz isso quando no versículo 4 ele diz, né, do Senhor, que Deus dizia para ele, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele percebe
depois de muito falar e muito ouvir as pessoas falando, que o que ele precisava mesmo era ouvir a voz de Deus. No tempo de dificuldades, quando a gente não tem resposta para as nossas questões, não é tempo da gente ficar buscando essas respostas, é tempo da gente se calar e procurar ouvir, receber revelação de que o Senhor tem a nos dizer esses dias no meio dessa calamidade. Porque o Senhor se manifesta. Ele não nos deixa sozinhos simplesmente para enfrentar as dificuldades. Ele vem mostrar quem Ele é, o que Ele tem para fazer, que Ele é soberano, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é poderoso. Então, nesses dias, eu te convido a você a minha atitude de simplesmente buscar, discernir, ouvir, compreender o que o Senhor quer dizer, possa estar aberto a ouvir o que o Senhor quer nos ensinar no meio dessa calamidade toda. Em terceiro lugar, esse texto também ensinou Jó e nos ensina a partir do testemunho de Jó, é que quando a gente tem essa disposição de ouvir o Senhor, ao invés de ficar falando as nossas teorias, é que quando isso acontece, uma hora o Senhor vai falar conosco, uma hora nós vamos, porque confiamos na fidelidade de Deus, receber a revelação do Senhor, e aí a gente vai ver que de fato a gente não conhece muita coisa. E a gente vai reconhecer, sobretudo, que nós somos muito mais injustos, muito mais indignos do que nós imaginávamos. E só vai nos restar nos humilhar, nos arrepender e clamar a misericórdia do Senhor. É o que Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. O Jó, segundo o testemunho do livro, era a pessoa mais justa de toda a sua região. Era a pessoa que mais buscava o Senhor. Ele buscava Deus e clamava a misericórdia de Deus não só pessoalmente, mas em favor de toda a sua família. Era uma pessoa de comportamento reto, íntegro. Mas ao ouvir Deus falar no meio da sua tribulação, ele percebeu que não conhecia nada de Deus. Ele, que provavelmente era a pessoa que mais poderia falar sobre Deus para as pessoas, ele reconhece que, na verdade, ele nem conhecia o Senhor. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A calamidade pode chegar, mas ela também pode nos levar a conhecer Deus de uma forma muito mais profunda se a gente tiver essa atitude de escuta, de espera confiante, de saber que Deus é fiel, Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Mas quando isso acontece, além de perceber que nós não somos nada, não sabemos nada, nós vamos ver que nós somos muito piores. Ele diz: eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Quando nós nos encontramos com Deus, não tem outra atitude senão de nos prostrarmos, rendermos, sabendo que nós somos miseráveis, que nós não merecemos nada de bom. Que ao contrário, nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos egoístas, nós somos iníquos. Diante dessa tribulação, a gente tem que ter essa atitude de poder deixar Deus mostrar que Ele é Deus. E esperar confiantemente no seu poder, na sua fidelidade. Porque Ele se revelará primeiramente, ou de uma maneira especial, a nós que confiamos nele. E ao ouvir a sua voz, nós vamos poder, então, de fato, descansar e saber que Ele é Deus, e poder também descansar sabendo que nós não dependemos da nossa força, do nosso mérito, mas do fato de que o Senhor nos ama, de que o Senhor é fiel, e Ele aceita o nosso arrependimento, a nossa volta a Ele, e quando assim fazemos, Ele muda a nossa história, como Ele mudou a história de Jó. O restante da história é que o Jó teve um estado posterior muito melhor do que o primeiro. Ele, inclusive, orou por aqueles amigos que tentavam lhe dar os conselhos sobre Deus, e Deus os perdoou, e Deus os tirou de uma situação desfavorável diante da sua presença, porque Jó orou. O próprio Jó, ao orar, recebeu libertação do seu cativeiro, diz o texto, de suas doenças, de suas chagas, de sua tristeza, de sua amargura. Deus deu novos filhos, novas filhas,
deu prosperidade, porque ele conheceu a Deus no meio da calamidade. A calamidade pode ser o momento da gente poder se aquietar, parar de achar que é o Senhor da história, o Senhor da própria vida, o Senhor de todas as coisas, e descansar, e ter uma postura de fé, de humildade, e saber que Deus é o que tem todo o poder, que Deus é o que governa o universo. E assim, uma vez crendo nisso, pararmos para ouvir: Senhor, fala comigo porque eu quero perceber, eu quero conhecer o Senhor no meio da minha incerteza, no meio da minha limitação, no meio da minha falta de respostas. E uma hora, quando o Senhor falar, nós vamos nos humilhar, nós vamos ser quebrantados. A gente precisa saber disso. Nós vamos reconhecer que só Ele é Deus. Nós vamos reconhecer que nós não somos nada. Mas ao fazer isso, o Senhor virará o nosso cativeiro e nós vamos resplandecer como filhos de Deus no meio de uma geração que está perdida. Que Deus te abençoe e que Ele possa, no meio dessa calamidade, se revelar a você como se revelou a Jó, como tem se revelado aos seus filhos e filhas ao longo da história. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, confie e descanse. O Senhor é poderoso e o Senhor é fiel para governar a história, governar a sua vida, para virar o seu cativeiro. Amém.